Amém. Boa noite, amados, preciosos irmãos, amados do Senhor. Mais uma vez, nós ocupamos esse lugar, neste horário, para vos transmitir a palavra do Senhor. Palavra esta que vem movendo sempre nossos corações, ela sempre vem nos advertindo das coisas que hão de vir, coisas que hão de acontecer, e nós sabemos que Deus, antes do juízo, Ele primeiro adverte a todos. E espero que, mais esta ocasião de hoje, todos os nossos corações possam ser alcançados pela divina graça do nosso Deus, tá bom? Quem tem o imenso prazer de vos cumprimentar é esse irmão em Cristo, o ministro Roberto Santos. Resido aqui na cidade de Álvares Machado e nós temos aqui um pequeno tabernáculo, nós temos reuniões durante a semana. Nas terças-feiras, como aconteceu ontem, culto de oração. Quarta-feira, culto aqui do escritório, na live. E cremos que vamos ser abençoados, bastante por Deus, querendo Deus. E quinta-feira nós temos culto de fitas, nós rodamos a mensagem do profeta de Deus. Cremos numa mensagem restauradora da segunda vinda de Cristo e nós gostamos também de assentar e ouvir com os nossos irmãos. E amanhã nós temos um tema muito bom, viu? É a igreja e sua condição. Acabamos de ouvir a mensagem, uma igreja enganada pelo mundo. E vamos começar uma nova mensagem intitulada A Igreja e a Sua Condição. Se você mora aqui perto, está nos ouvindo e deseja vir participar conosco num desses dias anunciados, também temos domingo, pela tardezinha, né? Depois das 6 da tarde, 6 horas da tarde, aos domingos já estamos na igreja e queremos que você vai ser abençoado, né? O nosso endereço de cultos, de reuniões aqui em Álvares Machado está situado na Rua dos Alagoanos, número 15. Alagoanos, número 15, Jardim São Francisco, aqui em Álvares Machado. É bem pertinho, né? É bem próximo aqui ao Balneário, subir de quem vem para Presidente Prudente, Álvares Machado, passando o Balneário no praticamente segundo ponto de ônibus, primeiro ponto de ônibus. Ali uma barraca de fruta, é logo na rua de trás do mercado, creio que é Mercado Horizonte, né? E Deus vai te abençoar grandemente. Nós estamos felizes porque Deus sempre abre as portas dos céus e derrama suas bênçãos sobre nós. Muito bem, nós estamos com um tema bastante abençoado hoje, e nós temos a escritura que nós já vamos ler, mas antes eu desejo cantar um hino aqui para o louvor do nome do nosso Deus, e depois nós estaremos falando alguma coisa e lendo a escritura, e vamos meditar numa mensagem titulada Crendo em Deus, tá bom? A escritura de hoje que nós vamos ler está em Gênesis capítulo 22, apenas o versículo de número 8. Gênesis capítulo 22, versículo de número 8, e o tema será Crendo em Deus, tá bom? Mas hoje eu vou cantar mais pelo menos 2 ou 3 hinos, se der, com os irmãos, e no final, para encerramento, vou colocar aí no irmão Nazaré, para nós fechar depois, para dar tempo para ele sair e concretizar a gravação, tá bom? Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos lá. Jesus, meu Salvador, meu bom pastor amado, escuto a sua voz por onde eu andar. Contigo estou marcado e ando bem seguro. Firme em tua lei, jamais temerei qualquer vendaval. Me buscaste com ternura e com amor profundo. Sua graça, tua pismo, pode me alcançar. Com poder, tu me livraste dos braços do mundo. E jamais eu deixarei por ninguém enganar.
Jesus, meu Salvador, meu bom pastor amado, contigo para sempre quero caminhar. Meu nome no teu livro está registrado, teu guardão não vou deixar ninguém roubar. Me buscaste com ternura e com amor profundo, sua graça no abismo pode me alcançar. Com poder tu me livraste dos braços do mundo, e jamais eu deixarei por me enganar. Me buscaste com ternura e com amor profundo, sua graça no abismo pode me alcançar. Com poder tu me livraste dos braços do mundo, e jamais eu deixarei por ele me enganar. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, né? Quando uma pessoa é resgatada por Deus, o diabo sempre vai tentar fazer alguma oposição. Mas nós cremos que Deus é um Deus misericordioso, Deus sustenta os seus filhos, né? E a Bíblia diz que quem ama o mundo, as coisas do mundo, o amor de Deus nem mesmo está nele. Então tenhamos o amor de Deus em nossa vida e nós vamos crer que realmente Ele fará algo por nós, né? Muito bem, meus amados irmãos, nós estamos com um tema bastante bom, mas antes de entrar propriamente na Escritura, de Gênesis capítulo 22, verso 8, nós lembramos no capítulo 12 de Gênesis, verso 1, que Deus disse, né? O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Abraão tinha isto que Deus tinha dado para ele. Ele tinha um sentido na vida. Abrão, né? Abrão, tá? Não é Abraão. É Abrão e sua esposa Sarai, né? E depois Deus mudou o nome deles de Abraão para Abraão, de Sarai para Sara. Amém? Mas no verso 5 nós encontramos aqui que tomou Abraão a Sarai, ou melhor, tomou Abrão a Sarai, sua esposa, seu sobrinho Ló, sua fazenda e as almas que ele acrescentara na cidade que ele estava lá, e foram para Canaã. Né? E nós sabemos que Deus abençoou Abraão. Só que Deus, irmão, só abençoou Abraão mesmo depois que ele teve que desprender de Ló, seu sobrinho, né? Que levou junto. E Deus deu primeira separação, que Deus, nosso Deus é um Deus separador. Ele nunca será um Deus misturador, tá bom? Ele sempre é um Deus separador. Então ele separou Abraão para sair da casa dele, da sua parentela, e para uma terra que Deus ordenara a ele. E Abraão saiu ali crendo em Deus, confiando que realmente Deus iria guiá-lo até aquele lugar prometido, né? Agora que maravilha! E Abraão se compadeceu do seu sobrinho Ló e levou. Mas Deus queria abençoar era Abraão, amém? E depois que aconteceu, né, Deus deu mais um teste de separação, fez com que Ló separasse de Abraão. Ló olhou as campinas verdes, né, verdejantes, os pastos, tudo mais, as planícies, e Abraão, Ló então engrandeceu o olho ali e ficou por ali mesmo. E Deus permitiu que mesmo Abraão, ficando com a parte mais assim, acidentada, mais cheia de montanhas, cheia de dificuldades, mas Deus quis assim, é assim que Deus sempre quer, né? Deus quer o melhor para nós, não importa onde Deus te colocar, não importa o que Ele permitir na sua vida, você tem que ter certeza que se foi Deus que colocou, Deus vai aperfeiçoar isso, amém? Deus vai fazer com que isso caia no seu devido lugar e você vai progredir diante da vontade de Deus. Não importava onde Abraão tinha que passar,
Deus era com Abraão. Amém? E Deus é com cada um dos seus filhos, que também são na mesma linhagem da descendência de Abraão. Então Deus diz, sai da tua casa, da tua parentela. E Deus diz, sai do sistema, sai das nações, sai do mundo, né? E venha para mim, e eu os receberei por filho e serei pai para vocês. Então é isso que Deus sempre está fazendo. Ele está tendo tempo de chamada agora, chamando os seus filhos, aleluias, para uma separação total, completa da incredulidade. O povo hoje em dia não está mais crendo em Deus. O povo está atrás da incredulidade. Mas Deus deu um sentido para Abraão, e Abraão foi fortificado na fé, e nós sabemos que quando ele deu essa promessa a Abraão para sair, Abraão tinha 75 anos, né? Um homem já avançado de idade, 75 anos, e foi onde que Deus começou a abençoar Abraão. Então não tem idade, viu? Para Deus te abençoar, não tem lugar, não tem estado, não tem país. Se você é uma semente de Abraão, um filho de Deus, Deus vai te abençoar. Onde você pôr a planta dos pés, desde que você realmente está convicto de que Ele é Deus, Ele cumpre a sua palavra, você então é batizado corretamente no batismo bíblico verdadeiro, em nome de Jesus Cristo. Você participa de uma santa ceia e também de um ato lava-pés, como está escrito na Escritura Sagrada. Você crê em todas as promessas de Deus, então você vai ser beneficiado por Deus. Porque que eu não deixar pai, mãe e tudo mais por mim, pelo amor do Evangelho, não é digno de mim. Tá bom? Não é que você vai desfazer de sua família, não estou dizendo isso. Mas, às vezes, nós nascemos num lar, muitas pessoas vêm lá debaixo da tutela do pai e da mamãe, te levam na igreja de iluminação, e você tem que ficar ali porque você, desde pequeno, começou ali. Mas você precisa seguir a Jesus. Você precisa sair debaixo da aba desse, da aba daquele, do sistema nacional, né, da igreja movimentada pelo homem, e ir ouvir e seguir a Jesus. E Jesus falou, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Todos os seus aparatos, seus conhecimentos que você adquiriu até então não vai servir. Tudo que Moisés adquiriu no Egito, irmãos, veja só, depois de falar a Moisés, não resolveu nada. Ele foi com o braço da carne, matou lá o egípcio, enterrou na areia, foi visto e teve que ser fugido. E Deus levou ele lá para o deserto, veja só, falou com ele, lapidou ele, tirou tudo aquilo que ele, treinamento que ele tinha constituído por lá, e Deus limpou ele e lavar ele com o seu exército. Camelo, amém? A sua esposa e um bastão. E o seu filho, né? Seu filho também creio que foi, se não for na memória. Mas é o exército de Deus. Deus precisa na sua presença, para crer na sua palavra, né? E Deus cuida do seu povo que realmente crê. Então, tem que ter um sentido na vida. Abraão tinha um sentido. Todos os profetas da Bíblia tiveram um sentido. Todo homem de Deus, toda mulher, todo músico, toda moça tem um sentido de vida. Amém? É-me dado todo o poder, disse Jesus, no céu e na terra. Jesus tinha um sentido de vida. Ele veio para não agradar a si mesmo, mas morrer por mim e por você. Ele veio agradar o Pai. Veja só, ele veio fazer isso. A carreira que estava proposta a Jesus, ele pôde finalizar. Amém? E a carreira está proposta. A cada um de nós temos também que realmente crer nisso de coração. Amém? Então vamos cantar. Vou cantar mais um louvor aqui, que sirva também de ajuda para os nossos irmãos, né? Se a sua caminhada, irmão, se não está bem com Deus, procure ajustá-la de acordo com a palavra do Senhor. Amém? E Deus vai realmente te ajudar, tá bom? A longa estrada da vida, se tua caminhada há uma ilusão, porque só se vive sozinho nesse longo caminho, sem ter satisfação.
mais fim. Porém, caminhando persisto, esperando por Cristo, e é tudo para mim. Seguindo as dores na alma, e às vezes com calma, é que chego a surtar. Cansado, sob o calor da estrada, se quando nem sequer que venha me amparar. Vejo se esconder no horizonte, o estreitar do caminho, e parece não ter mais fim. Porém, caminhando persisto, esperando por Cristo, é tudo para mim. Vejo se esconder no horizonte, o estreitar do caminho, e parece não ter mais fim. Porém, caminhando persisto, esperando por Cristo, e é tudo para mim. É tudo para mim. É tudo para mim. Amém. Graças a Deus, né? Ele é tudo para mim. Ele é tudo para nós. Ele é tudo para o povo que realmente crê em Deus, né? Sem mim, nada podeis fazer, né? Glória a Deus, disse Jesus. Então nós cremos que Deus é tudo para nós. Não importa, irmãos, o que aconteça, quando nós pudermos colocar Deus na nossa frente em tudo, nós somos mais do que vencedores, porque sabemos que Ele cuida de nós, né? Graças a Deus, nós vamos aqui ler a palavra do Senhor, e se está na Escritura, Gênesis capítulo 22, apenas o verso de número 8. Gênesis 22, apenas o verso de número 8. Para uma breve meditação nesta noite, eu creio que vamos ser bastante abençoados por Deus. Amém? Deus te abençoe, né? Graças a Deus. Diz assim a Escritura para nós, Gênesis capítulo 22, verso 8. Ele disse a Abraão, aqui já é Abraão, tá vendo? Deus mudou o nome. Abraão passou por uma metamorfose, uma transformação. Abraão e Sara. Então, seus nomes foram mudados de Abrão para Abraão e, como já falei, de Sarai para Sara. Agora diz aqui, no verso 8 do capítulo 22 de Gênesis, assim o seguinte: Ele disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Amado Senhor, abençoa a sua bendita palavra em nossos corações, em nome de Jesus Cristo.
Amém, amados preciosos irmãos. Então nós vemos aqui a história de Abraão. Aos 75 anos saiu a peregrinar. Depois Deus promete, transforma Abraão e Sara e dá-lhe promete um filho, né? E depois os filhos nascem de Abraão, esperou 25 anos depois pela promessa, e o filho veio. Mas sabemos agora que o filho já está um pouquinho grande, e Deus testa Abraão. Chama Abraão e diz: pegue seu filho para que fosse sacrificado. E Abraão, temente a Deus, ia cumprir o que Deus pediu, né? Então, iam os dois juntos, caminhando, né? Sabemos que Abraão saiu com seu filho e com uma multidão, alguém que estava com ele também, vários acompanhantes, e ele ficai aqui para os demais, né? Ao cabo do terceiro dia, ficai aqui, porque eu, menino, vamos subir, e havendo adorado o Senhor, oraremos para vós. E a criança caminhando, levando a lenha, e perguntou ao seu pai: papai, a lenha e o fogo está aqui, mas onde está o cordeiro no holocausto? Abraão, por certo, né, engolia aquilo, por certo olhava do lado, disfarçadamente, e disse: Deus proverá meu filho para assim cordeiro, sabendo que ele ia sacrificar o seu próprio filho, porque ele temia a Deus. Coisa boa, louvável, quando uma pessoa teme a Deus e Deus reverencia, respeita o que a pessoa faz. Mas toda pessoa que respeita a Deus está apta a deixar o mundo, deixar a vaidade, deixar as coisas erradas, né? E ainda que lhe despedace, mas ele quer realmente fazer, ou ela quer fazer a vontade de Deus. Amém? A vontade de Deus deve ser feita na nossa vida. Mas o profeta diz que Abraão ele não tinha nenhuma nuvem de testemunha como nós temos hoje, né? A Bíblia diz que somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Então Abraão não tinha alguém ali para testemunhar, apenas Deus estava ali. Deus, Abraão e o moço, né? Mas Deus, como é rico em misericórdia, Deus sempre cuidou do seu filho, né? E ele foi chamado do meio do seu povo para andar em uma terra estranha. Agora, aqui está um ponto para nós enfatizar. Abraão saiu sem rumo. Deus é que dava a diretriz para Abraão. Abraão não tinha uma bússola, Abraão não tinha nenhum mapa, nada que pudesse falar assim: vamos nessa direção e vai dar certinho lá onde está prometido. Não. Aí Deus sempre fez isso. Deus cuidou de Abraão e levou para uma terra prometida que manava leite e mel. Amém? Deus fez isso para Abraão, onde ele pudesse estacionar, parar e ser abençoado. O que eu quero dizer com isso é que Deus também abençoa a todos nós. Se você está perambulante, vagando de um lado ao outro, como a Bíblia disse nesse tempo que estamos vivendo, os homens correriam do Oriente ao Ocidente, de um lado ao outro, com fome e sede de justiça. Mas não era fome por comer alimento, que hoje, o mais difícil que esteja para conseguir dinheiro, mas todo mundo está obeso, estão satisfeito, todo mundo tem alimento em casa. Mas é fome e sede de ouvir a palavra da justiça de Deus. Agora estamos dentro assim. Quando tem muitas igrejas, tantas denominações, tantos movimentos, e o povo ainda está com fome, porque o que eles estão ouvindo não está alimentando as nossas almas. Porque a alma da águia é alimentada pela palavra de Deus. Então, se não tem um alimento vivo, fresco, na hora, ela continuará passando necessidade e tendo fome. Mas precisa do alimento de águia, o alimento fresco que satisfaz a alma, que satisfaz a vida. Amém? E ele foi chamado do meio do seu povo para andar em uma terra estranha. Como bonito aquilo tipifica a conduta cristã hoje. Não estou falando de crente fabricado, crente manufacturado, pessoas que creem em Deus só aqui, mas o cristão hoje, amém? Que coisa, de que temos que sair de nosso companheirismo comum para andar em uma terra estranha, ou estranha à primeira terra que entramos, né? Veja, é a terra que chamamos hoje
É andar no caminho cristão, andar com Cristo, nos separando das coisas do mundo. É uma terra que Deus prometeu e vai te dar. Irmãos, nós sabemos que Deus, Ele não promete um mar de rosa para nós, Ele não promete um piquenique, Ele não promete algo assim, você, ó, se você me aceitar, você sabe que nunca mais não vai te faltar nada, não vai ter nenhum problema, você vai, tudo que você vai conseguir, vai pensar, eu vou te dar. Não. Deus nos promete uma vida de sacrifício. E nós temos que nos sacrificar a nós mesmos 24 horas do dia para o Senhor Jesus. Porque vai dizer como Paulo, vai cumprir o que Paulo disse: não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Cada pessoa que realmente se dedica a Deus, ele sabe que há uma autoridade maior sobre ele, que é Deus, que o induz a andar certo, a fazer as coisas corretas. Deus não quer que seus filhos andem aí ao bel prazer, às tontas aí. Deus quer que seus filhos sejam posicionados. E como ele fez, ele disse: como eu venci, amém? E nós vamos vencer, porque estamos caminhando, olhando para ele, sendo o nosso líder, o nosso guia. Como eu venci, vós também vencereis. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Então o crente hoje é chamado também para o cristão para andar com Cristo, nos separando das coisas do mundo. E ele fez aquilo pela fé. Amém? Agora, você já imaginou uma pessoa como Abraão, estava Abraão posicionado ali, vendo tudo certinho, não tinha necessidade de nada, e Deus pedindo para ele deixar tudo e sair? Será que nós estamos aptos hoje para ouvir Deus falar conosco? Quando estamos na quietude, no bel prazer da nossa vida, quando você já tem tudo, né? Imagina como essa aeronautice tem abastado as pessoas. Tudo que eles querem, eles conseguem. E para sair daí, para seguir a Deus, tem que ser eleito. Senão, não vai dar conta mesmo. Esta era que diz: eis que estou rica, né, abastada, de nada tenho falta. Agora, Abraão, por certo, tinha tudo. Você pode notar que ele saiu com as suas fazendas, com as pessoas que ele conseguiu por lá, as almas que estavam com ele, e levou seu sobrinho Ló. Veja só, e talvez ele podia parar e pensar, fazer um quarto, imaginar: não, tem tudo aquilo que você está aprendendo, saindo, cansando por aí afora. Mas Abraão era temente a Deus. E quando uma pessoa é temente a Deus, não importa, irmãos, o que Deus pede para fazer. Ele não vai discutir, não vai fazer certos razoamentos, nem comparações acerca disso, daquilo, pegando certas partes bíblicas ou da mensagem para contrariar outras partes de Deus. Um cristão, um homem, uma mulher de Deus, um moço, uma moça de Deus, jamais quererá fazer isso. Porque ele vai lembrar da Escritura que diz assim: como que a coisa formada dirá para que a formou? Por que me fizeste assim? Se Deus está te abençoando, não importa onde for, Deus quer que você progrida espiritualmente. Amém? E ele fez aquilo pela fé. Você tem que ter fé para fazer isso. Você tem que crer, é além das possibilidades nossas. Vai muito além disso. E ele peregrinou numa terra estranha, não conhecia, nem mesmo sabendo para onde estava indo, mas Deus estava guiando. Da mesma forma foi a trajetória de Israel, saindo lá do Egito. Eles tinham que confiar no profeta de Deus. Eles tinham que confiar na coluna de fogo que estava diante do profeta. Eles não podiam parar e questionar e discutir entre eles: será que está certo? Será que isso? Será que aquilo? O que eles tinham que fazer é confiar no que Deus falou. Cada pessoa que confia no que Deus fala, eles podem dormir sossegado, podem descansar em paz, porque Deus é o dono da obra. Deus pediu e exige que tem que ser cumprido isso. Amém? A mesma coisa aconteceu antes da saída deles lá do Egito, quando Deus disse ao seu profeta, e o profeta foi para eles, que eles tinham que pegar um cordeiro, dependendo do tamanho da família, era o tamanho do cordeiro. Eles tinham que comer aquele cordeiro, assado ali na brasa. Eles tinham que pegar seu sangue e aplicar no batente lá de fora, no umbral da porta.
Agora, que coisa estranha, que coisa esquisita, mas Deus pediu para fazer isso. E eles fizeram isso. E cada casa que foi aplicado o sinal, que o sangue é o sinal, você precisa aplicar o sinal na sua vida também, na sua casa espiritual. Cada casa que tinha cumprido essa meta, esse quesito, Deus estava protegendo. Porque tinha saído a ordem de Deus que se ele não fizesse isso, aquela casa que não tivesse aplicado o sinal, o primogênito ia partir. Agora, irmãos, outra coisa que nós temos que colocar em mente, temos que ter a nossa consciência bem madura e saber que Deus não está obrigado para com as pessoas que realmente não creem, nem obedecem, nem praticam a sua palavra. Deus não era obrigado para nenhum filho, nenhuma filhinha, amado do papai, da mamãe, da família, que estivesse do lado de fora da casa quando o anjo da morte estava passando. Por mais bondosa que ela poderia ser, mas ela tinha que estar atrás do sinal. Ela tinha que estar dentro da casa. Amém? Olha, irmãos, o que nos assegura agora, nesse tempo, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se você está cansado de pecar, de mentir, de roubar essas coisas, há uma coisa, algo de Deus que faz você mudar de diretriz agora, é aceitar o sacrifício feito na cruz do Calvário. Aquele sangue que ainda está no propiciatório por nós. Está lá ainda. E nós precisamos sempre saber que enquanto ele estiver lá, há segurança, amém? Há perdão, há alegria, há vida para o ser humano. Então nós sabemos que Abraão é um homem que realmente ele cria em Deus pela fé. Ele saiu caminhar, acompanhar a Deus. E a única coisa que Deus disse, sai, Abraão, e vai para uma terra que ele estava procurando pela cidade cujo construtor e artífice era Deus. Mas onde está essa cidade? Se é no norte, sul, leste, oeste? Onde está essa cidade? Mas ele estava confiando em Deus. E Deus, doravante, chegava e falava com Abraão. Amém? Agora se aquilo era o que diríamos na vida natural, seria, eu diria, instinto naturalmente se chamaria isso. Mas chamamos de liderança do Espírito Santo. Tinha que ser Deus. Irmãos, para estar firme na mensagem de agora, tem que ser Deus. Para estar de pé, para estar deixando o mundo, para deixando as falsas doutrinas, as fábulas, tem que ser Deus. Se não for Deus, nada feito. Temos que ver isso através da liderança do Espírito. O Deus chamou, aleluia, para fora do seu povo, para fora da terra, sua própria terra natal, seu povo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E bendito é aquele que é chamado por Deus. Aleluia. E esse que é chamado por Deus realmente deveria estar contente. Não deveria entrar em problemas hoje. Não deveria estar em discussões. Não deveria querer seus direitos. Mas sim ficar atrás da palavra de Deus. E deixar Deus pelejar. É Ele que guia. É Ele que te leva. É Ele que te levanta. É Ele que sustenta nesta hora. Que coisa maravilhosa. Agora, ele habitou em terras estranhas, professando que ele era peregrino, estrangeiro, procurando uma cidade. Nós temos uma cidade reservada já, a Nova Jerusalém, que de Deus desce dos céus. Mas estamos peregrinos aqui em terras estranhas. Abraão, Moisés, quando saiu do Egito, ele tinha uma promessa de chegar na terra prometida. E não importava o que seus animais comiam, fazia fora da ordem dele, da órbita deles, ele pagava por tudo, não queria problema com ninguém. Ele queria estar livre, adorando a Deus, seguindo a coluna de fogo,
e chegando no lugar que Deus prometeu que chegaria. E nós agora também estamos peregrinando aqui, temos que passar por esse mundo de caos, de doença, de enfermidade, tantas coisas, mas nunca permita que o mundo te atraia. Não deixe o mundo te dominar, te atrair. Você fez uma profissão de fé. Se você não fez ainda, você precisa fazer, renunciar todas as demais coisas e pôr-se a caminhar. Porque Jesus diz assim, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele está atravessando, ele passou o lagar da lei de Deus, ele passou os problemas aqui. Veja só, ele venceu todas essas coisas. E a igreja está na mesma trajetória. Aleluia, estamos rumando para o lugar que Deus nos prometeu. E ali, a Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Aleluia, que coisa maravilhosa, né? Oh, que coisa, como aquilo continua vindo através de seus filhos, que somos nós hoje. Naquele esforço de procurar uma cidade cujo construtor e artífice é Deus. E Deus o abençoou. Deus abençoará a cada um que tem feito a profissão de fé. Deus não deve nada a ninguém. Deus sempre quer o bem de nós, irmãos. Quando ele diz para você não fazer tal coisa, é porque ele sabe que você vai dar problema mais tarde. Quando ele te adverte através da palavra, é porque ele te ama. Ele ama você. E Deus quer o bem. Deus não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Amém? Quando uma promessa divina é feita, Deus está exclusivamente sob juramento e obrigação, veja, de cuidar de quaisquer de sua promessa. Irmãos, não tem nada que Deus prometeu que ele não cumpriu, a menos que ainda vai cumprir ele. Mas tudo que ele promete, ele cumpre. Se ele diz agora, né, que grandes coisas vão acontecer no final, é melhor se preparar, porque está vindo aí. Tá? E não tem exército, não tem nações poderosas que vai barrar a ira de Deus. Só para quem não sabe, a Bíblia diz que na grande tribulação cairá pedras de 1 talento de cima para baixo, equivalente a 45 quilos. Imagina só a dor da angústia que essa terra vai passar. A Bíblia diz que, acho que Hebreus, acho que é 12, 26, se não me falha a memória, do Senhor dos Exércitos será visitado com trovões, né? Tufão de vento, labareda de fogo consumidor, tudo mais. A terra passará por uma transformação. E ela terá uma base muito sísmica com a bala mundial. Para que tudo que foi levantado através do pecado tem que cair. Então imagina só como será difícil. A Bíblia diz que muitos correrão debaixo das cavernas, vamos dizer, aos montes, aos rochedos. Cair sobre nós, esconder-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, porque é vindo o grande dia de sua ira, e quem poderá subsistir? Mas o profeta diz que tem um lugar que nós hoje possamos encontrar refúgio. É no aprisco do Senhor Jesus Cristo. Mensagem a zero da igreja, era do 97, que é o parágrafo 17. Já veio. No aprisco do Senhor Jesus Cristo. Que quando você estiver lá, você vai estar protegido. E você pode entrar no aprisco dele hoje. Hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Corra para Cristo enquanto eu tenho. Todo o tempo da Bíblia no passado tiveram muita advertência para a humanidade. Mas as pessoas não quiseram nada disso, fizeram. A Bíblia diz que quando Jesus veio, muitos fizeram dele casa um. Apenas mais um bradando por ele. E muitos chamam ele de demônio, de Beelzebub, que é a príncipe dos demônios, e tantas coisas mais não quiseram a ele. E da mesma forma estão fazendo hoje com a palavra de Deus. Estão crucificando novamente a palavra. Não estão dando conta de viver a palavra. O pecado os tem vencido, o mundo os tem vencido, a ostentação os tem vencido, a vaidade e a moralidade tem vencido eles. Tem corrido atrás deles e os tem alcançado.
e tem manietado eles, eles não conseguem sair porque estão amarrados. Mas Deus nessa hora nos liberta, tira a você do laço do passarinheiro. Mas você precisa crer nisso, você precisa obedecer nisso. Você precisa ter fé nisso, como Abraão teve fé para sair da sua terra, da sua parentela. Então, quando uma promessa divina é feita, Deus está exclusivamente sob o juramento e obrigação de cuidar de quaisquer de suas promessas. Esse teu. Agora, veja, Deus vale não mais do que a sua palavra. Tudo que Deus é sua palavra. Você sabe que as palavras de um homem, de uma mulher, sempre revelam o caráter que ela tem? O que o homem expressa diariamente, que a mulher expressa, revela de que material ela é feita. E você veja como caída, apóstata está a moral da sociedade hoje. Eles vão ver esses homens eruditos, né? Homens de nome e renome, quando abre a boca, às vezes é um sepulcro aberto. Só sai bobagem, besteiras. É isso que a ciência tem feito. É isso que as novelas têm feito. Os filmes têm feito. A atmosfera que veio sobre a Terra, porque o mundo jaz no maligno, tem feito isso. Você vai notar que as crianças estão estudando para serem educadas. Mas você já notou as nojeiras que eles escrevem nos muros, nas cabeças de pontes? Não sei como eles não caem de lá escrevendo asneiras. Mas simplesmente é a ciência que eles têm alcançado. Mas nós louvamos a Deus que Deus, nesta hora, está dando graça para nós, a poder ter chance de ouvir essas coisas e nos apegar à palavra de Deus, nos aprontar para que quando os males vierem, já estão aí, que são os princípios de dores, não nos condene, não nos mate, não venha nos traspassar. Mas que Deus nos ajude nessa hora. Então Deus vale quanto a sua palavra. Aquele Deus, que você crê nisso, a congregação diz amém. É a Bíblia diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Amém? Ele não vale mais do que minha palavra. Veja, e você não vale mais do que as suas palavras. Homem que é homem sustenta a sua palavra. Mulher que é mulher sustenta a sua palavra. O moço que é o moço de calibre, uma moça de calibre que tem um sentido exercitado, tem a mente sã, ele não vale mais do que a sua palavra. Que você não expressar o que está dentro de você. Veja que a humanidade está expressando o que está dentro dela. Simplesmente isso. Da maneira que se expõe, que sai nas ruas, da maneira que se comportam, é o que está dentro deles. Então, isto, veja, é Deus, sua palavra. E quando aquela palavra se ancora no coração, se eu apenas pudesse fazer você ver isto, se Deus desse graça para você sentir isso que eu estou sentindo e ver que realmente, irmão, é o amor de Deus em nós, Cristo em nós, a esperança da glória de Deus, é o poder manifestado na mensagem da hora, o cumprimento das promessas da Bíblia em nossa vida, resgatando vidas do pecado, da vaidade, da desgraça do mundo. Se eu pudesse fazer você ver isso, quando aquela palavra se ancora ali, isso produzirá exatamente o que ela disse. Ela fará exatamente, aleluia, é Deus que tem que ser. Você precisa deixar a palavra ancorar em seu coração. Mas se você tiver com algo mais no seu coração, que atrapalha a Deus, Deus não pode fazer nada por você. Mas você precisa deixar a palavra ser ancorada em vosso coração. Agora, Abraão, ele não olhou para o seu corpo. Disse, está bem, Senhor, nós teremos um bebê. Poderíamos seguir horas com isso, mas não queremos tomar muito tempo. Agora ele chega ao ponto em que o pequeno Isaac nasce. Jesus precisa nascer dentro de você. Nós vemos a história
né, pela Bíblia, que ele nasceu no bom manjedouro. Mas Cristo, o verdadeiro Natal, não é isso que eles fazem por ele, é Cristo nascendo em você. Amém? Faça do seu coração uma manjedoura. Ele nascendo ali em você, você vai ser uma nova criatura. Você vai realmente estar na presença de Deus. Então, meus amados, que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. É minha oração nesta hora. Amém? Agora, mas Abraão não titubeou. Disse, sim, Senhor. Ele leva o rapaz ali e vão eles. Ele não sabia como. Agora, não era seu dever questionar. Ele obedeceu. Não é dever de nós questionar quanto à mensagem, quanto à Bíblia, porque isso e daquilo. O dever nosso é cumprir a palavra. Amém? Examinar a Escritura, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Então Abraão foi sacrificar o seu filho, e na hora Deus interveio ali, e deu um cordeiro que estava enganchado ali com os chifres, né, numa ramada, e Abraão pôde então livrar o seu filho disso, e o cordeiro ocupou o lugar. É a mesma coisa, quando nós deveríamos ser sacrificados, naquela morte horrenda de cruz, Deus tomou o seu lugar. O cordeiro imolado tomou o meu lugar. Agora, o que é que nós devemos fazer quanto a isso? É ficar de braço cruzado, achando bonito, contar com pontos? Não, é ver o que você e eu devemos fazer nessa hora, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha oração. Amém? Graças a Deus. Nós queremos agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui, né? Queremos agradecer também aos irmãos. Temos Daniel Santos, Paulo Martins, Tatiana Norberto, e você, que eu não falei o seu nome, não fica preocupado quanto a isso. Mas que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Eu quero oferecer uma oração. Se você está doente, aflito e enfermo, necessitado, creia na tua libertação agora e seja curado. Santo Deus, amado e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, ajuda a nós ter fé de Abraão. Ó Deus, a fé que teve Abraão, a fé que teve Jó, ó a fé que teve Moisés, a fé que teve todos os seus filhos, que foram, ó Deus, contra as dificuldades naturais, ó, contra o mover da ciência, e fizeram um grande proeza porque o Senhor estava com eles. E agora, faça proeza na vida do meu irmão e da minha irmã, cura os enfermos, liberta os oprimidos, ajude a cada um nesta hora, levanta aquele que está caído, sustenta abatido, Senhor, fortaleça o fraco nesta hora, Senhor. Dê condições espirituais para estar de pé. E crer que somente o Senhor é doador de toda dádiva, de toda cura, de toda libertação. Repreendemos todo mal no nome do Senhor Jesus Cristo. Que eles recebam de coração e seja feito conforme a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Que realmente ele seja precioso para você também, né? Precioso para mim é Jesus. Tudo quanto nós precisarmos, ele já, de antemão, já viu as nossas necessidades, nossas dores, ele já antecipou tudo para nós. Que Deus nos abençoe. Eu quero agradecer a você pela sintonia, por estar sempre aí nos ouvir. Não somente isso, mas também cultuar e adorar o Senhor conosco. Muito obrigado. Que Deus te abençoe e te recompense em nome de Jesus Cristo. E desde já também desejo convidá-los amanhã, a partir das 7h30, das 7h15 mais ou menos, às 7h30 por aí. Nós já estaremos no tabernáculo, né? E vai ser transmitido a mensagem de amanhã, a igreja e condução, pelo YouTube, talvez pelo YouTube e também pelo Facebook, Deus assim permitindo. Então esteja conosco amanhã e que Deus possa te abençoar. Se você não tem congregar, não tem está tranquilo aí e quer cooperar conosco, quer tomar parte conosco, e sentar na mesa do Senhor e nos alimentar com a sua palavra, esteja à vontade. Amém? A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. Davi diz, prepara, Senhor, uma mesa perante mim na presença dos meus adversários.
ou dos meus inimigos, né? Quando você ouvir a palavra, você vai encontrar força para estar lá fora e vencer o mundo, o pecado, tudo de perto, te rodeia e me rodeia, tá bom? Deus abençoe a todos, boa noite em nome de Jesus Cristo e até a próxima, Deus assim nos permitir. Nós vamos fechando aqui com mais um louvor ao nosso irmão amado, irmão Nazaré, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos pensando nisso, vamos embora daqui. Já um pouquinho de tempo, o que há de vir. Deus abençoe, boa noite a todos. Glória a Deus. Grandes acontecimentos na terra acontecendo, catástrofes inexplicáveis, tudo isso estamos vendo. Terremotos e maremotos, vulcões sem erupção, a terra está morrendo, um problema sem solução. Vamos embora daqui, vamos embora daqui. Jesus Cristo está voltando, não quero ficar aqui. Vamos embora daqui, vamos embora daqui. Jesus Cristo está voltando, não quero ficar aqui. Lugar no deserto, porque já não chove mais. Oásis estão secando, o homem não sabe o que faz. Animais se migrando a terra, sem saber aonde ir. Tudo desaparecendo, vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Amém. Vamos embora daqui. Jesus Cristo está voltando, não quero ficar aqui. Vamos embora daqui, vamos embora daqui. Jesus Cristo está voltando, não quero ficar aqui. Tornados virando o mundo, com poder destruidor. Tempestades, farrenço e morte, com poder devastador. Não tem mais lugar seguro, no mundo não existe não. Só em Cristo a segurança, paz, vida e perdão. Vamos embora daqui, vamos embora daqui. Jesus Cristo está voltando, não quero ficar aqui. Vamos embora daqui, vamos embora daqui. Jesus Cristo está voltando, não quero ficar aqui. Tornados virando o mundo, com poder destruidor. Tempestades, farrenço e morte, com poder devastador. Não tem mais lugar seguro,
No mundo não existe não, só em Cristo a segurança, paz, vida e perdão. Vamos embora daqui, vamos embora daqui. Jesus Cristo está voltando, não quero ficar aqui. Vamos embora daqui, vamos embora daqui. Jesus Cristo está voltando, não quero ficar aqui. Amém. Deus abençoe a todos. Boa noite em nome de Jesus Cristo. Amém.